Isso é uma técnica para assim, falar baixo para falar de perto. Já foi muito útil. E aí a pessoa que fala baixo, as pessoas param para prestar atenção, tem muito mais atenção. É verdade, velho. Eu vejo outro que, o tio Leandro também, ele fala baixo, mas as pessoas param para ouvir. Se eu falar baixo, eu vou continuar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um Extra Capitular Podcast, depois de merecidas férias. Então, esse é o primeiro Extra Capitular Podcast do ano de 2022. Como sempre, estou na companhia dos meus valorosos irmãos, Igor Ritter e Paulo Júnior. Olá, boa noite, pessoal. meus irmãos. Tudo bom, meu Tudo querido certo? irmão? Eu Olá, tô bem, boa graças a noite. Deus, começando a segunda temporada desse podcast, quem diria, olha só. E queria avisar que me passaram um informe que era o Extra Capitular de verão e eu vim assim, mas a gente não tem verão, porque os podcasts fazem, ninguém tá tendo podpar de verão. Mas no nosso caso, só eu vim, você pode vir com uma boia da Não, próxima. aí aqui a gente vai ter o Extra Capitular de verão e o Extra Capitular Business. Hoje é o business, é verdade. Eu que tô- Hoje é mesclado. Meus irmãos, como sempre, nós estamos na companhia também de um valoroso convidado, começando o ano com o pé direito, começando o ano em excelente companhia. Então, por favor, vamos receber aqui de forma muito calorosa nosso tio, irmão e tio, Rodrigo Otávio dos Anjos. Opa, Lobão também, para os íntimos do capítulo Belo Horizonte apenas. Isso aí. Seja muito bem-vindo aqui ao Extra Capitular Podcast. Primeira vez que o senhor está participando de uma gravação de podcast ou não? De podcast é a primeira. Gravação tá tendo várias aí, né? Gravação, Várias reuniões. Gravação, estúdio não é novidade para mim não, mas podcast é. Boa. Legal. Isso aí. Quem que é Rodrigo Otávio dos Anjos? Sou Quem eu, é? sou eu. Não, você tá. Não, já que é o senhor, por favor, já que é Ficha você, técnica. vou dizer você para deixar Isso aí. o senhor de lado. Isso aí, você. Já que é você, por favor, se apresente, vamos começar a conversa. Bom, assim, primeiro, prazer estar aqui com vocês. 3 irmãos, 3 amigos, né, antes de tudo. E assim, eu só queria fazer uma observação que o Band falou no início, né, que o primeiro episódio dessa segunda temporada, depois de merecidas férias, a parte do merecidas, beleza, agora férias, eu não sei o que é isso não. Não tem férias. Eu não sei o que é isso não. Mas vamos lá. Bom, como o Band já disse ali, né, meu nome é Rodrigo dos Anjos. Eu sou sênior Demolei, fui iniciado no capítulo Belo Horizonte há pouco tempo, né, em 1987. E depois de alguns anos ali, junto com alguns outros irmãos, nós saímos, né, do capítulo Belo Horizonte temporariamente para fundar o capítulo Guido Marlieri. A torcida do Cadinho ali. Cadinho nos teclados ali. E aí, depois de mais alguns anos, voltei pro BH e fiquei com essa dupla filiação aí por um bom tempo. Depois de um tempo, tive a honra e a felicidade, né, de servir nosso estado aí como grande mestre estadual do Grande Conselho lá no Demolei para o estado de Minas Gerais. Paralelamente aí, nesse meio tempo aí, me iniciei na maçonaria, fui seguindo a minha vida dentro da maçonaria também. E hoje sou o grande primeiro vigilante da nossa grande loja maçônica de Minas Gerais. Que isso. Tá Um vendo? currículo bem Vasto currículo. extenso, né? E Eu a gente vai falar disse- um pouquinho mais dele durante o nosso episódio, né? Beleza. Só que antes da gente continuar com a pauta, eu queria fazer os nossos agradecimentos especiais aqui ao nosso parceiro, o Estúdio Leste. O Estúdio Leste que aparece aqui na tela, esse estúdio maravilhoso com esse equipamento aqui de última geração, as câmeras, microfone e nosso produtor, diretor ali, Cadinho, que Cadinho sempre dos nos, teclados. sempre nos auxilia. Então, se você tem vontade de gravar um podcast, de gravar algo em vídeo também, né, vídeo aula ou um podcast em vídeo, enfim, fazer algum tipo de projeto especial para sua empresa ou acadêmico, procura aqui o Estúdio Leste, né, que tá o cartãozinho aqui, fazer um jabá, vai aparecer aqui embaixo o Instagram, @Estúdio Leste, então siga lá, Estúdio ponto curta Leste. e
faça o seu podcast aqui com o nosso parceiro, nosso irmão Cadinho, lá do Guido Borlielli. Boa. Muito bom. Agora, uma coisa aí que o Rodrigo foi falando, e só, assim, eu já sabia, né? Porque, falando só me contextualizando, quando eu iniciei no capítulo em 2013, o Rodrigo já estava lá, né? Há bastante tempo. E, assim, vários eventos Demolês, toda essa carreira aí, e eu vejo sempre... os irmãos gostam de brincar com o Rodrigo tava lá na fundação da Ordem Demolei, não sei o quê. Fica aí o pessoal brincando com o negócio de idade e tal. E, assim, eu quero dizer que, com todo respeito, a gente brinca falando os velhos de ordem. Velho de ordem não é porque a pessoa é velha, que ela tem muito tempo se dedicando e tal. E você já era velho de ordem quando eu iniciei. Então, eu vejo que é uma trajetória muito grande, a gente vai ter muito o que falar aqui, vai ser um papo muito legal, né? Muitas histórias acumuladas em Tem todo uma esse história boa, tempo. hein? O povo vai rir um bocado. Ixi. Ô Igor, fala pra gente como é que faz pra participar aqui do Extracapitular Podcast. Muito bem lembrado, PJ. Se você quer participar aqui, todo episódio agora na segunda temporada, vamos ler os comentários que os irmãos mandam no nosso Instagram, que é o @DemoleiAlumniBrasil, para você participar do nosso momento seleto aqui, solene, que se chama Palavra ao Bem do Cast, onde a gente traz as nossas considerações finais e o que os ouvintes estão gostando, querem ver esse ano. Eu quero saber o que vocês querem ver de tema no Extracapitular esse ano. Né? Muito bom. Muito bom, então é isso. Agora bora para a pauta? Bora pra pauta. Então, meus irmãos, hoje nós estamos recebendo aqui nosso querido irmão e tio também, né? Rodrigo Otávio dos Anjos, Lobão, nosso carinhosamente chamamos assim, né? Porque ele vai contar um pouquinho, rapidamente, por que o apelido dele é Lobão daqui a pouco. Mas quando eu conheci ele, há alguns anos atrás também, cerca de 15 anos atrás, ele tinha um cabelo um pouco maior, né? Tem um eu não contexto conhecia aí. essa época. Não. Depois eu vou postar uma foto nossa. Já tô te comprometendo. Vou postar uma foto nossa de 2007, onde vocês vão ver o Rodrigo um pouquinho Posta diferente. divulgando o podcast, aí você Com posta certeza. essa foto. Mas é uma honra pra gente receber o Rodrigo aqui, porque não só pelo histórico dele dentro da Ordem Demolei, mas pelo trabalho mesmo, né? Não só o conhecimento histórico, né? Mas pelo trabalho que ele desempenhou durante esses anos e agora dentro da maçonaria também, que isso é um passo muito importante pra gente. A gente vê aqui na nossa colinha, né, que a nossa equipe do Extracapitular Temos uma equipe que monta a pauta. Nossos montou a nossa pauteiros. pauta. A nossa pauta é todo um contexto, né? A Ordem Demolei vem de 1980 para cá. E a gente tem um contexto especial aqui com o Rodrigo de 1983, que é a fundação do Capit Belo Horizonte. Ele iniciou em 1987, né? Nenhum de nós aqui presente era nascido, né? Então esse ano ele completa 35 verdade, anos de Pedro. Ordem Demolei. Não, nenhum de nós. Sério? E nesse contexto, né, o Capítulo Belo Horizonte esse ano completa 39 anos, né? Nós rumamos aos 40 anos da Ordem Demolei aqui em Minas Gerais. Então, o Rodrigo faz parte de boa parte dessa história, né? Ele conhece boa parte dessa história. E isso é bem legal quando a gente tem a oportunidade de conversar com irmãos que puderam vivenciar isso ao longo da sua trajetória na Ordem Demolei. Então, a gente vê a Ordem Demolei com muitos altos e baixos, né, Rodrigo, nesses últimos anos, né, principalmente nesses 35 do qual você faz parte, né, qual você vai completar esse ano, né? E aí a gente vem de algumas momentos históricos, né, desde a fundação com Alberto Mansur, aí foram se caminhando, né, altos e baixos de fundação de capítulos, membros da Ordem Demolei. Depois nós temos uma divisão de Ordem Demolei, né, que a primeira aconteceu nos anos 2000, né? Antes dos anos 2000, acho que houve um início, né? Depois de 2004, de fato, houve uma cisão da Ordem Demolei como um todo, né? Mas antes disso, lá em 1990, teve, eu acho, um movimento em São Paulo e em alguns outros estados, mas, de fato, em 2004, houve a cisão da Ordem Demolei. E depois, né, de 15 anos, em 2019, a gente volta com a unificação. Hoje somos um Supremo Conselho, somos uma Ordem Demolei. Então tem muita história dentro disso aí, tem muita coisa que nós vivemos enquanto Ordem Demolei nesses últimos anos, né? E aí dentro desse contexto todo, né, que eu citei aqui, a gente traz a pauta hoje para conversar um pouquinho com você, né? Tem algumas perguntas aqui, mas a gente não vai se prender muito
a essas perguntas, não. Mas eu queria, assim, inicialmente, que você falasse um pouquinho sobre como foi a sua iniciação na Ordem Demolei, como você conheceu a Ordem Demolei. Eu acho que esse é o pontapé inicial para a gente poder ir desenvolvendo a nossa conversa aqui hoje. Bom, como eu falei que ia ter umas histórias engraçadas aí que o pessoal ia rir bastante, já começa com uma. Que já na iniciação. Não, antes da iniciação. Minha história foi o seguinte, eu não tinha nenhum maçom na família, aliás, tinha. Meu avô paterno era maçom, mas quando eu fui para iniciar na Ordem Demolei, ele já estava afastado da maçonaria e assim, ele teve umas desilusões lá, que quando foi até engraçado, porque eu falei, eu vou iniciar no Demolei. Ele, o que é isso? Sei que nunca ouvi falar. Eu falei, não, não sei direito, não, mas é uma coisa lá de jovens que é da maçonaria. Ele, da maçonaria? Isso não presta, não, corre disso. Eu fiquei assim, pô, a única referência que eu tinha de maçonaria na família me fala isso, né? Vou, não vou e tal. Vou. Bom, mas aí voltando um pouco no tempo, eu fui indicado por um amigo da minha mãe, que era maçom, que eu nem sei por onde anda também, perdi completamente o contato com ele. Só sei o primeiro nome dele, não sei sobrenome, não sei nada. Eu sei que eles ficaram Roberto, mas não sei que Roberto, de que, se está ativo, se está regular, se está vivo, não faço a menor ideia. Mas ele me indicou, isso em 85. Aí, e assim, como todo menino lá, assim, e ele também não conhecia, tinha 2 anos, né, que o capítulo tinha sido fundado, né, que a Ordem Demolei tinha sido fundada aqui, nenhum maçom conhecia, a não ser aquela meia dúzia lá que eram mais ligados ao capítulo. Aliás, meia dúzia eu estou forçando, né, tinha uns 3. Mas... Era um experimento também, né? Pois é, ninguém sabia o que estava acontecendo. E até porque, assim, isso é um outro ponto. E, aliás, vocês vão se acostumar que meu raciocínio é meio louco, assim, não é muito linear, não. Eu vou aqui, paro, volto, faço um parêntese, aí daqui a pouco eu faço um parêntese dentro daquele. É meio louco, assim. Mas vamos lá. O capítulo foi fundado em 85. Em 83. 83, perdão, é verdade. Vocês vão entender por que eu fico com 85 na cabeça. Foi fundado em 83. Teve a primeira iniciação na fundação. Em 84, não aconteceu nada. E naquela época as iniciações eram anuais. Em 84 não aconteceu nada. As gestões eram anuais, né? Era. Então era uma iniciação. E os meninos que tinham iniciado em 83, meninos aí já era meio forçação, porque já tinha muita gente mais... os meninos já um pouco mais velhos e tal, mas assim, não estavam ligados, não estavam preocupados com aquilo. Era muito assim, o pai é maçom, falou assim, tá fundando isso aqui, você vai. Foi meio assim. Então, eles não se envolveram com o capítulo. Tanto que no ano seguinte não aconteceu nada, o capítulo praticamente fechou, em 84. Não, já de cara. Assim. No primeiro ano não aconteceu nada. No segundo ano não aconteceu nada, quase fechou. Aí, o tio Ferreira, que era o presidente do conselho, foi nosso oficial executivo no início, né? Foi o grande responsável pela expansão da Ordem Demolei no Estado. Ele falou, não vou deixar isso morrer, não. E começou a garimpar alguns jovens que ele conhecia ou que ele tinha contato e que ele achava que tinha um perfil mais interessante. Foi a iniciação de 85, que foi o que salvou o capítulo. Então, praticamente, nós podemos dizer que o capítulo começou de verdade em 85. Os 2 primeiros anos só tem data, não tem muita história, não. Se for buscar livros de ata antigos, vocês vão ver que não aconteceu nada. E era para eu ter iniciado nessa iniciação de 85. Quando esse maçom aí, já voltando, né, saindo do primeiro parênteses aqui, eu recebi esse convite, meio assim, tem um grupo lá, que eu não sei o que é, mas é dos meninos lá, você não quer entrar, não? Eu quero. Mas, se ele que me chamou não sabia o que era, imagina eu, né? Então, eu quero. Sim, qualquer coisa me divertia ali. Não tinha internet pra ver não tinha nada, era só da boca dele. A única fonte de informação que eu tinha era ele me falar que tinha uma coisa lá que ele não sabia o que era, mas que ele achava que era legal. Só isso. Eu falei, quero. Aí ele levou a ficha, né, a petição lá para preencher. Eu preenchi rapidinho, juntei certidão, foto e tal, entreguei tudo que precisava para ele. Só que ele era comerciante e estava numa época que estava agarrado o comércio dele.
Então, ele não teve tempo de ir na grande loja para entregar a petição. O dia que ele levou, ele chegou lá, agora eu não vou saber, mas assim, sei lá, ele foi numa segunda, terça-feira lá e entregou na mão do tio Ferreira, entregou, tem uma petição aqui para um menino aí que quer iniciar. Aí ele falou, nó, ontem, na reunião de domingo, né, de ontem, fizeram o escrutínio lá e fechou essa iniciação, agora só no ano que vem. Porque ele não teve tempo de levar antes. Aí, beleza, fiquei para 86. E aí, o que aconteceu? Pegaram a petição, colocaram no envelope, botaram no arquivo. Aquela gaveta do arquivo, assim, só tinha eu ali, né? Só tinha o meu envelope. O primeiro que chegou lá. E aí, foi passando o tempo, foram chegando outros e a gaveta foi enchendo. Chegou em 86, chegou em 80, não, se eu tivesse lá atrás, estava bom ainda. Chegou em 86, tá na época da iniciação, vamos pegar os documentos que chegaram ali. Abriram o arquivo, pegaram lá, fechou e pronto. Fizeram os escrutínios, as sindicâncias, escrutínios e tal, e fizeram a iniciação, e nada. Aí, um tempo depois, o escrivão do capítulo foi lá dar uma limpeza no arquivo. Na hora que ele abre, ele, tem um envelope aqui. O meu, que era o último, quando chegaram os outros, ele escorregou e ficou por baixo. Nossa, ele ficou embaixo dos outros. Ele pegou todos e levou. Aí falou, tem um aqui. Na hora que ele abriu, isso tá aqui desde 85, temos que correr. Mas esse ano não dá, já foi. Aí me ligaram. Eu sou aqui do Demolei, você mandou uma ficha aqui para entrar para cá? Eu falei, não mandei nada, não. Não, é aqui do Demolei, nunca ouvi falar nisso. Não, é aqui sim, você mandou, tô com sua ficha. Não mandei, não. E ficamos naquele bate-boca, você não foi, não foi, mandou, não mandei e tal. Aí ele falou, não, é assim, eu tô aqui, tá aqui, assinado, está tudo preenchido aqui, é seu sim e tal, eu Demolei aqui da maçonaria. Peraí. Maçonaria, teve um negócio desse mesmo aí um tempo atrás. Acho que... Demolei, eu não sabia, não sabia o nome. Quando eu entrei, eu vi escrito, mas nem sabia como que falava aquilo. Demolar. Eu nem sabia. E 2 anos depois eu não lembrava mais. Sim. Eu falei, realmente, teve um negócio desse aí. Aí fizeram a sindicância e tal, e aí que eu fui entrar em 87, 2 anos depois de entregar a petição. Nossa, então é assim que a minha história já começou atrapalhada bem, assim, né? Com muita sorte, nossa, né? Não fosse limpar o arquivo ali. Pois é, eu tava lá até hoje. Meus irmãos, limpem sempre o arquivo dos seus capítulos, o armário, né? Trocar ali. Mantenha o Google Drive atualizado. Porque hoje o envelope não escorre mais. Muito bom. Muito bom. Então, esse parênteses de histórias é bem legal, né? Por exemplo, o Capítulo Belo Horizonte, né? A gente tem a instalação dele em 83, mas se a gente pegar as atas, né? Uma curiosidade, as primeiras reuniões de fundação do capítulo são de 82, são de maio. Começaram lá em maio, junho, aí tem as assinaturas, inclusive do tio Ferreira, do Ronaldo Braga, de uma galera lá da grande loja, né? Galera não, né? Nossos irmãos maçons, ex-grão-mestres, inclusive a maioria não, né? Alguns dos que assinaram. Alguns. E fazem parte dessa história, né? E naquela época era tudo com Demolei Internacional, né, Rodrigo? Então, tipo assim, a gente já falava direto. Fazia os formulários, mandava tudo pro Demolei Internacional e depois que vinha os documentos liberando a instalação do capítulo. Por isso também tem esse delay aí, né? Esse gap de tempo lá de 1982 até 1983, com a fundação do capítulo de fato, né? Uma coisa, assim que você entrou no capítulo, que você ganha esse apelido Lobão, que hoje eu vim a conhecer, o tio Lobão e tal, veio do capítulo? Não, já tinha. Na verdade, assim, eu já tinha esse apelido antes, mas no capítulo ninguém sabia. Só que no primeiro dia que eles olharam pra minha cara, você é o Lobão. Sem saber? Assim, me colocaram o mesmo apelido ali. Então, eu falei assim, beleza, sou eu mesmo. Mas, deixa eu perguntar uma coisa. A gente falou até a iniciação. E depois, no momento assim que iniciou numa coisa que você não tinha a menor ideia do que era, como é que é esse primeiro contato? Porque tá certo que tem muitos meninos hoje que iniciam e não conhecem muito, iniciam confiando em alguém. Só que os meninos hoje têm internet para olhar. Sim. Às vezes acha muita bobeira também, mas se souber olhar, acha coisa confiável. Então, como que era naquela época que a informação era tão escassa? Pois é, era muito diferente, era outro mundo, né? Na verdade, assim,
isso pode, assim, por um lado, eu acho que isso pode ter ajudado. Por outro lado, assim, a forma como a coisa acontece hoje também ajuda. Então, é o que você falou, sabendo filtrar a informação, a internet é uma excelente fonte. Mas se não souber também, É uma perdição. é o abismo ali, Porque nós né? temos alguns demolês hoje que iniciaram através da internet, Sim, né? Sem sim. indicação. Sim, Entrou ninguém lá não conhecia foi no ninguém. Instagram do capítulo, ou quero iniciar na ordem de demolei, ou foi preencher um formulário e tal. Então, as coisas mudaram muito nesses últimos anos. Inclusive, fazendo um parêntese aqui na nossa fala, se você que está nos assistindo não é Demolei, gostaria de ser, tem interesse, Juntosvamosmaislonge.com.br e preenche o seu formulário lá. Exatamente. Aí coloca a sua cidade e tal, e se tiver um capítulo perto de você, o pessoal vai te procurar. Isso aí. Muito bom. Às Exatamente. vezes a pessoa procurou no YouTube assim, o que é Ordem Demolei? Caiu na gente. É, E tomara. a gente tá explicando direito. Mas na época devia ser um clima mais especial, assim, eu acho. Você chega um negócio. Que é isso, né? Tipo, é um mundo totalmente novo, não tem referência, Olha, aí tem assim, capa. Pois é. Assim, o que acontecia, e isso acontece hoje também, e isso é legal você pensar que uma coisa que a gente fazia lá 35 anos atrás ainda se faz de uma maneira diferente, mas ainda acontece, é que depois da sindicância, do escrutínio, depois de aprovado para a iniciação, mas ainda antes da data, até porque, como eu falei, a iniciação era anual. Sim. Então, aprovou hoje. Até esperar a data, o menino já esquece, arruma outra Hoje coisa para perde o interesse fazer, muito perde. rápido também. isso Então, como demorava muito para a data da iniciação, a gente fazia o capítulo, né, organizava algumas coisas antes, uns encontros, umas reuniões informais, passeio, então a gente Futebol. fazia algumas coisas, até que futebol na época a gente não fazia muito não. Mas tinha algumas atividades que eram feitas antes. E isso era legal porque chegava no dia da iniciação, você já conhecia todo mundo, já tinha uma relação com todo mundo que estava ali. Não era um mistério, já Já tava... não, a ordem ainda era meio assim, quando entrava na reunião, como você falou, você via as capas, via todo aquele ritual, uma coisa que a gente não estava Sim, acostumado. sim. E isso era muito diferente, tinha um impacto muito grande. Mas as pessoas ali já não te causavam estranheza. Já tinha uma bom. familiaridade, uma amizade até com alguns ali. Então, isso facilitava demais. E a questão da dificuldade, eu não falo nem de lentidão, acho que é a dificuldade mesmo de obter alguma informação, acho que fazia com que a gente valorizasse muito qualquer coisa que a gente conseguisse. Então, entendi. uma folhinha escrita à mão que você conseguia ali valia ouro, porque era a única fonte de informação que a gente tinha. Tanto que a gente estava brincando fora das câmeras aqui antes de começar, o primeiro ritual que a gente usava, e o ritual que eu fui iniciado indo primeiro lá da fundação, era um ritual datilografado e xerocado. Que Que a gente isso? usava, que foi pegar o ritual americano, né, do Demolei Internacional, ele foi traduzido aqui, pelos irmãos aqui de Belo Horizonte, foi traduzido, datilografado, xerocado, e a gente tinha umas cópias desse ritual que Caraca. a gente usava na reunião. Era um papelzinho. Era um papel datilografado. Então, assim, se quem datilografou aquilo ali, errasse 2, 3 letras ali, você não conseguia ler o ritual. Então, Ficava assim também, né? ficava errado. Aquele errado virava o certo. Bem, o Rodrigo, falando de experiências na Ordem Demolei, a gente fala um pouco também sobre o quanto a Ordem Demolei influenciou na sua jornada, né? Até você entrar na maçonaria e tudo mais. Né? Eu sei que você já passou por alguns cargos, foi venerável de loja, né? Foi grande secretário de Relações Exteriores adjunto, depois titular, grande segundo vigilante, grande primeiro vigilante. Se Deus quiser, daqui a uns anos, grão-mestre também da grande loja maçônica aqui de Minas Gerais. Mas eu queria que você falasse também pra gente um pouquinho, tipo, como foi essa jornada, como você se interessou pela maçonaria, né? Falar um pouquinho de como começou. A gente sabe que a loja Novos Confidentes foi fundada com o intuito de agregar cenas demoleis, né? Principalmente no capítulo Belo Horizonte, né? Falar um pouquinho disso pra gente também, para o pessoal conhecer um pouquinho da história da loja também, né? E como que a Ordem Demolei te influenciou nisso, que você falou que você teve o avô paterno, que era maçom, né? Mas não teve esse contato, né? Então, de certa maneira, foi através da Ordem Demolei que você
se ingressou na maçonaria, E né? tem Assim tam- como, E tem como também eu, que... Igor. Sim, e hoje eu tô quase ali mestre também, já. Nossa, estarei. tá enrolado, viu, Rodrigo? Nossa, quase que eu solto palavra. Né? Não, o Leão Fraternal Mas- esse ano, esse trimestre aí vai rolar. Mas porque também foi eu imagino eu, uma virada para você conseguir ajudar mais também a Ordem Sim. Demolei, né? Então, os grandes feitos que eu sei já são você já maçom ali, já mestre maçom, né? Uhum. Mas como é que foi esse começo? Eu acho que é legal de saber. Assim, como o PJ disse, apesar, né, de eu ter falado dessa questão do meu avô, que era maçom, como eu também já expliquei, né, ele era maçom, mas já não só estava afastado, como tinha desiludido e já não queria saber, nem ouvir falar em maçonaria. Não. Então, se não fosse a Ordem Demolei, eu não seria maçom hoje. Eu falo isso com muita tranquilidade, assim. Se eu estou aqui hoje como grande primeiro vigilante da grande loja, é graças à Ordem Demolei. Então, se fosse só isso, ela já seria muito importante para mim. Só que não é só isso, né? Então, tem tudo que ela significou e ainda significa para mim, assim, em termos de formação, de caráter e tal. Assim, a pessoa que eu sou hoje, em grande parte, boa ou não, mas em grande parte se deve à Ordem Demolei. Pode ser um mérito, pode ser uma culpa, né? Isso aí, mas enfim. Mas, assim, Aí cabe você pesar. pois é. Mas assim, brincadeiras à parte, assim, a Ordem Demolei foi e é muito importante na minha vida. E com relação à maçonaria, foi bem isso, assim, pelo fato de eu estar ali convivendo dentro da estrutura da grande loja e convivendo com os maçons desde os meus 16 anos, eu já conhecia muita gente ali, tinha muito contato ali dentro. E foi uma coisa até bem natural, que quando eu cheguei aos 21 anos, eu fui convidado, eu recebi na época 3 convites para 3 lojas. Só que eu estava na faculdade, estava naquela coisa, eu parei e falei, olha, não dá, não está na minha hora. Quando eu entrar, eu quero entrar, mas quando eu entrar eu quero fazer a coisa direito. Se eu entrar agora, eu não só não vou conseguir absorver tudo que a maçonaria tem para me dar, como não vou conseguir contribuir o que eu acho que eu posso. E, assim, são 2 pontos. Aliás, deixa eu continuar, eu faço esse parênteses depois. Aí, falei que agradeci os convites e tal, deixei a porta aberta, mas falei, não está na hora. E anos depois, eu já tinha me formado, aí eu encontrei, estava num casamento de um outro sênior Demolei, que iniciou junto comigo, e que já era maçom também, nessa época, e no casamento dele eu me sentei ao lado de um outro Demolei, que iniciou 1 ano depois de mim, mas que a gente convivia no capítulo, e que virou para mim, e aí? E hoje? Você acha que você está pronto? Falei, no meio do casamento, sentado no banco da igreja. Chamado, E né? aí, você está pronto? Agora acho que dá. E aí que a coisa caminhou e eu acabei sendo iniciado, como o PJ disse, na loja Novos Confidentes. Isso foi em 98, no final de 98, e a loja estava com 9 anos, né? Ela foi fundada em 89, e aí, voltando mais uma vez na fala do PJ, ela foi fundada em 89 basicamente para receber os senhores Demolês, né? Na iniciação, na fundação foram iniciados 13 Demolês do Belo Horizonte, e desses 13, deixa eu ver, acho que hoje só um se mantém regular, e em outra loja, não está na Novos Confidentes mais, mas é uma turma que tanto na Ordem Demolei, dentro do capítulo Belo Horizonte, quanto na maçonaria, depois, nos anos seguintes aí, trabalharam muito e contribuíram muito, foram muito importantes tanto para o capítulo quanto para a loja, mas que depois, por N razões aí, cada um seguiu sua vida e acabaram tomando outros rumos. Mas, assim, nós ainda mantemos contato com quase todos eles aí, que é essa turma da velha guarda aí do BH. Que massa. Mas tem esse negócio também, que a gente fala assim, membro fundador, e a gente pensa uma coisa de grande honra vendo hoje, mas na época deve ter sido o maior trabalho, porque era erguer o negócio, Sim. né? Então também Sim. tem outra época. Opa. Tanto que, assim, os fundadores mesmo, eu conheci, né? Porque hoje, se eu encontrar na rua, eu não sei quem é. Mas eu conheci 3 dos que foram iniciados em 83. E
Aí o pessoal depois, principalmente os de 85, que botaram a mão na massa mesmo. Assim como eu disse, eu iniciei em 87 e os que foram de 83 só tinham 3 e que nem estavam frequentes, não. Eu conheci fora, nesses eventos, numa festa, num encontro. Dentro do capítulo, nenhum deles estava quando eu iniciei. Entendi. Quando eu iniciei em 86, estava os que começaram em 85 e os que iniciaram em 86. Mais ninguém. Mas, assim, foi uma época diferente, uma época legal, diferente, mas muito legal e que acho que também contribuiu nessa formação, né, como eu disse, do Demolei e do maçom que eu acabei me tornando. Ô, Rodrigo, esse ponto, né, que a gente está falando é muito importante, e aí eu vou recordar os irmãos aqui de alguns episódios do nosso podcast, né, do Extra Capitular, e convidar os irmãos a assistir. Quem não viu, né? Quem não viu, entra lá no YouTube, entra lá no Instagram, no Spotify, no Apple Music, enfim, qualquer Todas as plataformas disponíveis aí no seu celular para você ouvir ou assistir o nosso Extra Capitular Podcast. Nós falamos em alguns episódios aqui sobre a importância do Sênior Demolei iniciar na maçonaria, né? O quão importante é o papel do Sênior Demolei dentro dos capítulos, mas o quão relevante também é o Sênior Demolei enquanto ele inicia maçom, né? Ele faz a sua trajetória dentro da maçonaria e, de certa forma, isso ele acaba contribuindo com os capítulos da Ordem Demolei e com a Ordem Demolei em geral, né? A gente sabe que é uma virada de chave, né? Tipo, hoje eu sou Demolei ativo, amanhã eu sou Sênior Demolei. Depois, em um determinado momento, eu posso receber um convite para iniciar em uma loja maçônica. E aí eu vou virando a minha chavinha ali, né, cultural, mentalmente, vou amadurecendo. E enquanto maçom, eu contribuo com a Ordem Demolei. Eu acho que esse é o grande papel. Acho que a grande maioria dos Sêniors Demoleis, né, a gente não pode generalizar e falar que são todos, mas eu acho que a grande maioria dos Sêniors Demoleis, quando inicia na maçonaria, ele pensa um pouquinho em retribuir. Eu quero retribuir o meu capítulo, eu quero ajudar, eu quero entrar num conselho consultivo, eu quero atuar, quero ser um consultor. E a gente fala muito disso na nossa gestão quanto alumni, e fala muito disso do papel do Sênior Demolei. E eu acho que eu posso falar isso sem sombras de dúvidas, né? Não só pela nossa amizade, mas nós trabalhamos juntos, né? Você enquanto grande mestre e eu dentro do grande conselho, né? Em algumas comissões, em alguns cargos. E eu sei que você representa esse papel muito bem para a gente, né? E principalmente aqui em Belo Horizonte, como um todo, porque mostra... eu virei Sênior Demolei agora. E a gente cita o Rodrigo algumas vezes aqui no podcast, a gente cita no capítulo Belo Horizonte, a gente cita em outros eventos e algumas conversas, para poder falar assim, não, um exemplo de Sênior Demolei, para onde você quer seguir, olha aqui a trajetória do Rodrigo. Olha a trajetória do tio Norton, olha a trajetória do tio Leandro, apesar que ele não é Sênior Demolei, mas ele tem uma trajetória dentro da Ordem Demolei. Então, são pessoas referenciais que nós temos aqui na nossa região, que contribuíram para a fundação da Ordem Demolei, e tantos outros, né, como o nosso estimado, né, e infelizmente perdemos agora recentemente o tio Marcão aqui da nossa região, o Marquinho também, dentro do Guido, Rogério Laguna, enfim, eu poderia ficar aqui citando vários irmãos ao longo desses 35 anos de ordem do Rodrigo aqui, que passaram pela vida dele, mas que passaram pela nossa também, né, pela nossa trajetória. E eu acho que a gente falar do papel do Sênior Demolei é se recordar muito disso, né? Porque por exemplo, se hoje nós temos uma abertura na grande loja, é porque Sêniors Demoleis que nos antecederam tiveram uma formação maçônica e puderam abrir esse caminho para hoje, daqui a alguns anos, se um de nós ou qualquer outro Sênior Demolei que galgar, né, que tiver essa expectativa e que trabalhar por isso também, vai ser um pouco mais, não que seja fácil, mas vai ser um pouco mais fácil, né? Porque eu penso que a Ordem Demolei é muito nova no Brasil, se a gente for comparar com a Ordem Demolei Internacional. Os primeiros grandes mestres sendo os Demoleis, grandes mestres nacional, né? A gente teve essa ruptura também. E aí eu chego num ponto que eu queria que você falasse um pouquinho, que é sobre a questão, assim, do Demolei Internacional, que você já teve de contato, de experiência, alguma história legal que você queira trazer, comentar um pouquinho sobre esses momentos que eu falei lá no início, da divisão, da unificação. Acho que você viveu de perto isso. Eu lembro que você me contou que
que você participou na época da cisão aqui em Minas Gerais, né, da fundação do novo Supremo Conselho, do RFB. Fala um pouquinho pra gente disso, que eu acho que isso é uma curiosidade bem legal, que alguns irmãos não conhecem esse contexto histórico. Sim. Bom, primeiro, dando uma transgredida aqui. Fica à vontade. Não, é só porque na sua introdução você tocou num ponto que eu acho importante reforçar, e que o Igor já tinha falado sobre isso também, que é a questão da importância do Sênior Demolay iniciar na maçonaria. Assim, a gente não pode dizer que isso é fundamental, que é necessário, porque não é, assim, não é para todo mundo. Como a Ordem Demolay não é para todo mundo, Sim, a maçonaria também não A gente é. tem muito Sênior Demolay antigo Sim. que não iniciou na maçonaria e tem um papel relevante. Que nos seus contribuiu, capítulos, né? que Exatamente. contribui. E que talvez alguns desses, se tivessem iniciado, não tivessem contribuído tanto. Verdade. Então, assim, é difícil a gente falar o se, né? O se é uma coisa que não existe, mas, assim, é complicado a gente ficar conjecturando em cima de hipóteses, ainda mais coisas tão abstratas assim. Sim. Mas não dá para dizer que é fundamental Uhum. o Sênior Demolay seja iniciado na maçonaria, mas é importante. É importante. E aí, fazendo a ponte, né, com o que o Igor falou, assim, você falou, né, quando você estava logo no início na apresentação, que com toda certeza, como maçom, isso eu Sim. tive essa experiência e já falei isso com vários demolays ativos, com os senhores demolays também, que como maçom a gente tem uma condição de contribuir, não é mais, mas em outro nível, em outra instância, de outra forma. Sim. E acaba que, em algumas situações, fazendo menos, você tem um impacto maior do que como um sênior demolay, você tem que fazer muito para conseguir um impacto pequeno. Putz, Assim, total, eu concordo mais sempre. uma vez, não dá para Faz muito generalizar, sentido. mas com toda certeza, depois de iniciado na maçonaria, a gente consegue dar uma contribuição em outro nível. Sim. E por isso que eu acho que é importante. Eu posso abrir um parênteses agora? Claro, que vocês mandam. Porque é o seguinte, eu acho engraçado, porque assim, quem sou eu pra ficar falando de mim, mas eu me coloco hoje no capítulo como uma liderança já. Eu já fui ativo, me tornei sênior, hoje sou maçom, estou no capítulo no Conselho Consultivo, junto com esses irmãos aqui. E, inclusive, Bandeira, nosso consultor agora, e também está mandando super bem. E eu tive a experiência de ser consultor também. E eu vejo que, assim, primeiro, eu para os meninos. A gente foi no boliche e eu vejo que alguns novos já me olham diferente. Sim. Já olham com uma forma que é tipo assim, eu não vou ser amigo dele, eu não consigo ter esse laço. Mas eu consigo criar um laço de respeito e um laço de bom exemplo. E aí eu pego, assim, sem puxar saco, tá? Pego minha relação eu com você. Porque quando eu iniciei e eu via você lá no conselho do capítulo e onde você foi, quando eu vejo assim, putz, o Rodrigo tá lá na tríade da Grande Loja de Minas Gerais, que isso, Demolay, eu vi ele no capítulo, né? Então, esse papel, às vezes você não tá fazendo no dia a dia ali, de tô indo lá no capítulo ajudando, não. Mas para mim é tipo um norte, sabe? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante e é menos. Mas é mais. Sim. Isso é muito legal. Exatamente. O esforço, assim, o esforço para chegar ali ou para fazer isso, às vezes é maior. Mas o esforço específico para aquela ação é Total, muito pequeno e às vezes até nenhum. Mas o impacto é muito grande. Sim, Com certeza. Bom, mas então, você, Sênior Demolay, tendo a oportunidade, não deixa passar, não. E aí, já voltando agora na pergunta, o Demolay Internacional, assim, Demolay Internacional para a gente, na época de Demolay ativo, era assim, um Olimpo. Você só ouvia falar, você não tinha nomes, não conhecia, não sabia quem era quem, não tinha contato. Não, nem isso na época. Para a gente, não. Ah, tá. Parava antes, assim, né? Parava no filtro. Entendi. Não chegava na gente. Então, assim, era só a gente sabia que existia, na época não era nem Demolay Internacional, era o Supremo Conselho Internacional, que ainda existe, mas assim, esse é assunto para outra conversa. Mas era o Supremo Conselho Internacional.
Só isso, era a única coisa que a gente sabia. Existe um Supremo Conselho Internacional, do mesmo jeito que tinha, né, o nosso Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil na época, tem um internacional. O que ele faz, quem está lá, a gente não fazia a menor ideia. E só sabia, assim, como você falou, chegava algum documento, alguma coisa assim, parava nos filtros antes, né, nos TIs, mas de vez em quando a gente conseguia ver alguma coisa. E eu lembro que uma vez, isso eu guardo, é um dos meus tesouros pessoais lá, que hoje é uma bobagem, uma coisa que anos depois virou lugar comum e que hoje é completamente desnecessário e obsoleto até com a internet, mas era um manual, que era um guia do membro, assim, basicamente, assim, era o Demolay Handbook, assim, era um livrinho. Que existe até hoje. Uhum. E aí, o Supremo Internacional mandou isso para cá em 83, para a fundação do capítulo, para alguns tios. E um desses tios me deu o dele. Então, eu tenho lá com a etiqueta lá endereçada para ele lá, mas assim, beleza, assim, que um livrinho em inglês e tal, eu custava lá para conseguir entender alguma coisa lá, ia lá aos trancos e barrancos ali e tal, lia, mas era a informação que a gente tinha do internacional. Então, para a gente era, como eu falei, era o Olimpo. A gente só é a cabeça de bacalhau, né? Tá lá, eu nunca vi, mas em algum lugar existe. E o tempo foi passando. Depois de algum tempo, a gente foi percebendo que não era uma coisa tão do outro mundo. Como você falou no capítulo, você me via lá, sentado no conselho lá, e via como uma coisa distante, e depois você viu que não era distante. Sim. Foi isso que aconteceu, só que de uma maneira um pouco mais difícil e mais demorada, porque a gente não dependia só dessa sensação de proximidade, tinha que ter a proximidade que não existia, né? Tinha que ir lá, E aí, depois de alguns anos, assim, eu já era sênior quando teve um congresso internacional que alguns irmãos daqui de Belo Horizonte, do Guido Marlieri, falaram, vamos para o congresso internacional. Na época, isso era fora da minha realidade. Eu falei, não, eu não posso nem sonhar, não adianta. Eu posso falar assim, eu quero ir, mas eu não vou conseguir. Então, deixa quem vai e depois conta as histórias. Eles voltaram do congresso e foi o primeiro contato que eu tive com alguém que esteve lá e que pôde me contar histórias vividas mesmo, em loco. E já foi uma ruptura, assim, foi uma coisa do outro mundo. Falei, o negócio existe mesmo. Assim, não existe mesmo, assim, é verdade, né? Assim, e eu mesmo, eu fui ter um contato mais direto, pessoal mesmo, com o Demolay Internacional, em 2004, justamente quando teve a cisão, que o PJ falou. Aí eu conheci o grande mestre internacional, o mestre conselheiro internacional, e aí comecei a ter algum contato, ainda muito leve, muito raso, né? Mas já comecei a ter algum contato. E poucos anos depois, já com o novo Supremo, né, o nosso RFB fundado, aí eu tive um contato mais direto com o Demolay Internacional. Depois eu fui presidente da Comissão de Relações Internacionais do Supremo, e nessa época eu participei de um congresso internacional, estive lá fazendo esse trabalho de tradução. Primeira e única até hoje. Até hoje. Foi a primeira. Foi em 2012, isso. E lá aí eu pude vivenciar, né, o que é isso, e já conhecia várias pessoas dentro do Demolay Internacional, e aí já pude, assim, aquele contato que era mais distante passou a ser próximo. E aí comecei a criar alguns vínculos com algumas pessoas do DI que, felizmente, assim, eu consigo manter até hoje. Então, ainda tem algumas pessoas lá dentro que ainda mantêm uma relação. Alguns, não são muitos, mas alguns que eu considero amigos até. E, enfim, foi uma experiência legal mesmo, conhecer o Demolay Internacional mais de perto. Depois, mais alguns, foi em 2014, acho que foi 2014, 2013 ou 2014, não sei, que eu estava nos Estados Unidos, aí não num congresso internacional, Demolay, né, não no congresso Demolay, mas num evento da maçonaria, que nesse ano específico foi em Kansas City. Aí lá eu conheci a sede e conheci
pessoalmente Vitral. algumas outras pessoas que eu conhecia só por telefone, por e-mail e tal. Então, já foi um outro Experiência. passo que para mim foi muito legal, assim, conhecer o DI, conhecer Kansas, assim, para nós, assim, Demolês, assim, aquela experiência que eu falo, assim, do mesmo jeito que lá atrás, quando os primeiros foram para o Internacional, eu falei, não, isso não é para mim, não. Mas, fala assim, não é para todo mundo, não é, mas, assim, quem tiver oportunidade, não perca, não. Porque, assim, a sensação... E Kansas City é uma cidade que não tem nada. Se você não é Demolei, não vá faz para lá, sentido. porque tem lugares muito melhores para se visitar. Mas se você é Demolei, você não pode morrer sem ir lá, sabe? Assim, é aquela coisa que você chega lá, o ar é diferente, assim, pra gente. Você já olha do lado e fala assim, nó, Frank Germanland passou aqui, morou aqui, trabalhou ali, passou mal aqui, estudou ali, sabe? Assim, você vê a história da cidade ali. E isso é muito Então a legal. gente tem que ir. Isso é muito legal. Nós temos nosso projeto, né? Temos um PJ? projeto Pois aí, é. daqui a uns anos a gente vai participar Faz o extracapitular internacional. Nossa, International. Faz um lá, Vamos assim, gravar extra direto da chapter. sede. assim, é um negócio que, como eu essa- falei, não é fácil, mas merece. Sim, Sim. sim. Eu queria dar uma ênfase nessa parte da experiência internacional, porque eu lembro que uma vez você me contou sobre eu não lembro agora o livro, que é o livro sobre a simbologia da Ordem Demolei, do Dave Campbell. Campton. Dave Compton. E, assim, você tem uma participação desse livro existir. E eu acho isso fenomenal, porque, pra mim, ele é, tipo, a única fonte que eu tive, assim, enquanto Demolei ativo, de informação sobre o porquê eu faço o que eu faço. Num nível mais aprofundado, né? Normalmente a gente tem aquelas explicações básicas que o Supremo tem nos guias, mas por que foi criado o ritual, o que se pensou na época, por que a gente ajoelha de um jeito, né? Então, tudo isso só existe em uma medida, não sei qual, mas por causa da sua movimentação para isso acontecer. Eu queria que você contasse um pouquinho disso. Essa história é legal mesmo. Eu conheci o David nesse congresso internacional que eu fui, em 2012. Porque a gente tinha uma série de dúvidas. Sabe aquelas coisas assim, a vida inteira a gente fazia o ritual de uma determinada maneira, o sinal assim, o caminhar desse jeito e tal. Sim. E não sabia por quê, não sabia nem se estava certo, né? Era o que a gente tinha aprendido e o que o Brasil inteiro fazia. Mas tinha alguns pontos que não faziam muito sentido. Então, gerava aquela curiosidade. Será que é assim mesmo? Será que nós é que não entendemos o significado disso, assim, o porquê que a gente faz isso? Ou será que a gente faz errado? Não tinha informação, não tinha nem onde buscar. E aí foi justamente essa época que a gente ficou mais próximo do Demolei Internacional. E nesse congresso, conversando com o tio Greg Kimberlin, que era parte do Grande Mestre Internacional, que aliás foi o Grande Mestre Internacional que eu conheci lá em 2004, quando foi feita a fundação do RFB. O Greg era o Grande Mestre Internacional. E ele Inclusive, veio ao Brasil para Ele isso. estava aqui recentemente, Sim, né? sim. E aí ele vem para o Brasil mais do que vai para Nova York. É quase isso. Mas enfim, aí eu conversando com ele, falei, Greg, tem umas coisas que não batem e tal, queria que você me ajudasse. Ele falou, não, eu não vou te ajudar. Quer dizer, diretamente não, eu vou te levar na pessoa que vai te ajudar. Aí quando ele me apresentou o David, ele trouxe e falou assim, esse aqui, ou esse irmão que está aqui na sua frente, é a pessoa no mundo que mais entende de simbologia Demolei. Se ele não souber te explicar, não tem explicação. Foi mais ou menos isso. Eu falei, nó. Cheguei na fonte, né? Sim. Aí sentei para conversar, e assim, uma conversa boa demais, assim, agradável, leve também. Ele sentou no sofá com a gente, de bermuda, cruzou a perna e começou a falar, assim, espontaneamente. Nós descobrimos, assim, algumas coisas que a gente fazia errado mesmo. Que a gente, não, mas é assim, ele é. Não, mas eu fazia desse jeito. Ele, não, tá errado, não é assim não. E aí as coisas começaram a fazer mais sentido. E aí eu comecei a manter contato regularmente com ele. 2 anos depois, aliás, 2 anos depois não, foi no mesmo ano.
Nossa, essa cabeça de velho é complicado. Mas foi no mesmo velho ano. de ordem, É, não, também. Não, mas acho que chega na mesma coisa. Aí nós fizemos o Congresso Nacional em Belo Horizonte. Uhum. Aí eu liguei para ele. Falei, David, nós vamos fazer um congresso internacional, um congresso nacional do Brasil na minha cidade. E eu queria que você viesse para fazer uma palestra sobre aquela conversa que a gente teve, que todo mundo vai gostar de ouvir um pouco da simbologia, ainda mais de uma pessoa que é uma autoridade assim no assunto. Ele, não, vai ser um prazer, vou, nossa, pode marcar que eu vou, com toda certeza e tal. Beleza, tá marcado. Só que ele tinha um problema no pé, um problema de circulação, e que o pé dele era bem complicado. E chegou na semana do congresso, o pé dele piorou, inchou e teve uma complicação. Ele foi ao médico e o médico proibiu ele de viajar de avião. Aí ele me ligou, falou assim, olha, não vou poder ir não. Eu falei, não, acabou com minha programação, matou meu sonho, né? Ele, não, mas vamos resolver isso. Vieram outras pessoas do DI, e inclusive um deles, o Frankel, que também era um parte grande mestre internacional, assim como o Dave, também falecido. Os dois, infelizmente, já foram embora. Sim. Mas ele falou, eu vou escrever tudo que eu ia falar, eu já tenho mais ou menos esquematizado, eu vou colocar isso no papel assim por tópicos e entrego na mão do Frankel, ele faz a palestra para vocês. Falei, olha, não é a mesma coisa, mas o Frankel também sabe muito O Frankel e tem histórias tem assim história. espetaculares assim. Frankel, para quem não sabe, assim, ele inclusive isso aí virou assim souvenir para Eu tenho todos os guardado brasileiros. lá em casa até Eu tenho hoje. em algum lugar, não sei onde. Que Mas beleza. Tem algumas. ele é um chevalier, né? E, Sim. na verdade, bem mais do que isso, né? Mas assim, quando ele foi a chevalier, ele simplesmente recebeu o colar de chevalier das mãos do Frank Sherman Land. Só isso. Então, assim, a gente falava que ele era o elo perdido, a única pessoa que a gente conhecia que já tinha chegado perto do Frank Sherman Land. Que isso? A gente tem uma foto, né? Ele fez uma foto. É a foto dele recebendo. Só que depois nós fomos ver que não foi bem assim, não. Tá. mas assim, a foto, Fala, tá eu ele. conheço o Frank Sherman Land demais. Aí eu a tomava foto tá café assim, junto. Frank Sherman Land aí, onde o Igor tá, ele aqui onde eu tô, olhando para trás, sorrindo para a foto, no momento em que ele recebeu. Mas ele falou, depois, a gente conversando com ele, ele falou, não conheci Frank Sherman Land. Ele estava lá no dia, ele realmente entregou. Mas ele estava lá, eu nunca conversei com ele. Tá. Mas estava lá. Mas Ele já- viu, né? Assim, então, eu falei, não deixa de ser o elo perdido, né? Mas, enfim, aí o Frankel veio e trouxe esse manuscrito lá do Dave Compton lá e falou assim, tá aqui para fazer essa palestra dele. Só que ele sentou no auditório, na frente, aquele milhão de demolei sentado na plateia, e começou a falar, só que o Frankel, ele se empolgava muito, ele tinha um papo muito bom também. Aí ele começou a falar, assim, deve ter lido umas 2 frases que estava ali, e começou a contar outras histórias, foi empolgando, no fim ele não leu nada do que estava ali. Ele fez uma palestra sensacional, mas não falou o que a gente esperava. Que era, né? Como eu falei, assim, foi espetacular e o que ele falou, assim, se ele não tivesse vindo, o congresso não teria sido tão bom. Mas não era aquilo que foi encomendado, né? Ele trouxe, entregou outra encomenda, né? Sim. Mas enfim, aí depois eu conversando com o Dave Compton, eu falei, foi legal, mas não é a mesma coisa. E se a gente fizer uma videoconferência? Ele, vamos fazer a videoconferência. Não conseguimos montar o link. Assim, quando a gente montava aqui, ele não acessava de lá. Quando ele conseguia lá, caía aqui. Não deu. Não era pra ser. né? Aí ele virou para mim e falou assim, não vou deixar de fazer isso. Eu vou escrever direito, porque eu escrevi tópicos, eu vou escrever direitinho mesmo, vou fazer um livretinho, Guia, né? um guia mesmo, te mando, você traduz e pode distribuir aí. Falei, beleza. Aí ele mandou, quando chegou eu fui traduzindo aquilo e assim, a lágrima escorrendo, né, na hora que eu estava traduzindo. Falei, nossa, é muito legal, assim, é ouro aquilo, né? E aí fui traduzindo aquilo e olhando e falei, gente, isso aí tem que ser publicado. Aí fui no Karatê, que era o nosso grande mestre nacional na época. Falei, Karatê, publica isso aqui. Nós não podemos perder isso não. Aí o Supremo publicou e colocou à venda o livreto. E eu fiz questão de colocar o nome do Dave Compton, mandei para ele. Falei assim, você não vai entender o que está aí não, mas isso é exatamente o que você me mandou aqui.
mas você já tem um livro publicado no Brasil, assim, né? Que E isso, ele ficou feliz demais também quando recebeu, e a gente mais ainda, né? Incrível, é muito bom. Inclusive, quem não conhece, procure esse livro, né? Tem no Demolay Nosso Shop. ritual, seu significado e simbolismo. Seu significado e simbolismo. Isso, né? Tá disponível no Demolay Shop. É muito bom, é riquíssimo para É quem muito gosta bom. de Muito simbologia. legal. Inclusive, eu fiz algumas palestras na época de comissão de ritual e liturgia baseado nesse guia, né? Porque a gente começou a divulgar, né? Na época eu estava na comissão quando esse guia foi lançado, né? Com o Jaimar, inclusive, né? Que Sim. participou da revisão desse material. E aí a gente montou, né? Várias palestras, vários webinários e em congressos nacionais também a gente apresentou esse material e com certeza essa história faz parte da história do Ordem Demolay aqui no Brasil. Né? Sim. Foi melhor do que se ele tivesse vindo no congresso, não ia ter livro. Se ele tivesse vindo, assim, a gente teria visto ao vivo, né? Sim. Falando, mas não teria o livro. Não teria o livro. Teria parado por ali. Sim, muito verdade. bom, ficou para posteridade. É isso aí. A gente já está caminhando para o final. Eu acho que a gente pode ir para a palavra ao bem do cast para a gente fazer aqui as nossas considerações finais e uma última perguntinha pro Rodrigo. Então, Fechou. vamos lá, Aqui, palavra ao bem do cast. antes de... mais Por uma favor, vez, aí eu pode. tô aqui para atrapalhar. Tô aqui Segura a Não. vinheta. Só para incomodar aqui. Não, é só para fechar essa questão do Demolay Internacional, só uma curiosidade, assim, que acaba não sendo muita novidade, mas que é legal a gente falar, assim, na verdade, juntando as duas coisas que a gente conversou, que foi a história da Ordem Demolay no Brasil com o Demolay Internacional, né? Como a gente estava falando aqui, que no Brasil tudo começou lá no Rio de Janeiro em 1980 e aqui em 83. Mas só em 85 foi fundado, né, o Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil. Nesse período de 80 até 85, tudo vinha dos Estados Unidos, não tinha nada aqui. Né? Então, inclusive, diploma, carteirinha, ritual, era tudo. Tanto por isso que a gente usava o ritual datilografado, porque não existia ritual em português. Inclusive, as carteirinhas, os diplomas eram todos em inglês, vinham de lá. Inclusive da turma de 85, que foi a que reergueu e que era para eu estar lá. Então, por pouco a minha carteirinha original não teria sido em inglês. Mas, enfim, mas já foi da nossa... Mas, assim, isso é só uma curiosidade que é bacana, assim, que até 85, todo o Demolay brasileiro tinha os documentos que tinham todos em inglês, direto dos Estados Unidos mesmo. Quem estiver passando aqui em Belo Horizonte, quiser ter a curiosidade de ver alguns materiais lá no Museu da Grande Loja, lá na Antessala do Tempo Nobre, tem a nossa carta constitutiva lá emitida pelo Demolay Internacional. Verdade. Então, se alguém tiver curiosidade de ver, né, ver algumas coisas, tem outras peças também, tem muitas coisas maçônicas lá no Museu da Grande Loja, inclusive virtual também. Fica à vontade, né? Estão convidados, meus irmãos que estiverem passando por Tá Belo chegando, Horizonte. assim, nada a ver, mas a ver. Tá chegando a época de abrir a cápsula do tempo lá, não tá? Tá não? quase, Rodrigo? É no centenário, né? Em 27. 27. É. Tá quase. Não, mas tá perto. tá Considerando perto, que tá tem perto. 50 anos. Falta o quê? Faltam 5, tem 45 já. Tá quase, tá quase. Será o que tem lá dentro, hein? Muitos Demolays já se fizeram essas As mesmas perguntas. Maçons também. Muita gente. Vamos estar presente lá, se Deus quiser. Amém. Cobertura extracapitular. Isso aí. Meus irmãos, então vamos... Palavra ao bem do cast. E vamos para a palavra ao bem do cast, esse momento em que você pode participar do nosso papo extracapitular, como eu já falei no início do programa. Mande suas perguntas, suas questões, suas indagações, Demolay aí para o @DemolayAlumniBrasil, que a gente vai ler no Instagram. Manda um direct lá que você aparece e também acompanha, segue, porque a gente manda caixinha de perguntas de vez em quando, tem que ver no Stories lá. E temos pergunta, pessoal? Como é que tá aí? Igor, em função do período de férias, né? O pessoal ainda está muito devagar. Então sim. não recebemos perguntas do nosso público. Porém, eu tenho uma pergunta. Então que fechou. O tio Rodrigo fugiu Ó, dela. ó. Não nos disse, e eu quero que isso seja Qual a revelado. pergunta? Que é o porquê do apelido Lobão, né? Lobão, de onde, é qual é a isso aí. história por trás Já disso? seguia, né? Só falou que seguia. Pois é, verdade. Eu falei que o apelido não nasceu na Ordem Demolay, né? Que já tinha antes, mas que, curiosamente,
me apelidaram do mesmo jeito, né, com o mesmo apelido. Batizado Então, duas vezes. então vamos passar para a próxima? Não, Não fuja aí. Não, na verdade não é nada demais, é só porque, algo legal. como o PJ disse, não, isso aí não é nada, como o PJ disse, eu tinha o cabelo comprido, né? Aliás, essa foto que ele vai divulgar aí, que ele fala, né, que eu tinha o cabelo comprido, nessa época eu acho que eu não tinha, não. Porque essa época que ele está falando, o cabelo era aqui assim. O meu cabelo comprido era na cintura. Que isso? Isso eu nunca vi. O cabelo comprido era comprido assim, com força. E aí, nessa época, tinha o cantor Lobão, né, que também tinha o cabelo grande, o corte ou a falta de corte era parecido, assim. Porque não dá para chamar aquilo de corte, não. Mas o cabelo realmente era bem parecido. O meu era um pouco mais comprido do que o dele, mas era o mesmo estilão, assim. Então, já me apelidaram de Lobão antes disso. Aí quando chegou no capítulo falar de novo, eu falei, não, nem aqui eu vou escapar disso. Beleza, aí ficou. E pouco tempo depois, nem tão pouco, né? Uns bons anos depois eu cortei o cabelo, cansei disso, cortei o cabelo e o apelido continua aí pra sempre. Esse não morre, não. Uai. É isso aí. Histórias interessantes aqui com o Rodrigo Otávio dos Anjos, mais conhecido como Lobão. Lobão. Meus E irmãos, agora sabem por quê. Agora sabem por quê. Meus irmãos, a gente caminha aqui para o final do nosso episódio, mas antes, né, vamos fazer nossas considerações finais. A gente tem mais uma pergunta, né? Da produção. E eu vou elaborar ela aqui de uma forma um pouco diferente do que a nossa produção fez, né, para esse episódio. Sim. Mas é um contexto mesmo, Rodrigo. A gente sabe que nesses últimos praticamente 2 anos, né, a gente tem vivido aí um momento tão difícil que é esse momento pandêmico, né? A pandemia que ainda não acabou, meus irmãos. Os irmãos mais novos aí que ainda não se vacinaram, vacinem-se. Os mais velhos também, claro. Todo mundo. É importante, né? Vacina salva a vida, a gente sabe disso. E agora, né, a gente estava na expectativa de 2022 começar um pouquinho diferente, a gente começar a voltar as coisas a uma normalidade, a gente foi pego aí meio que de surpresa, né, entre aspas, né? Foi um cenário que já era um pouco previsto, né? De aumentos de casos, né, estourados aí da Covid-19 e das suas variantes. Mas voltando para o nosso contexto Demolei, né, e maçonaria, né, que vai ser a nossa pergunta final aqui para você, antes das considerações finais, é sobre esses desafios mesmo, né, desse enfrentamento maçônico, do ponto de vista seu, como primeiro vigilante da grande loja maçônica de Minas Gerais, mas também para a Ordem Demolei, né, enquanto sênior Demolei, né, e ex-pasto grande mestre estadual, chevalier, legionário de honra, eu acho que a gente tem um papel fundamental nesse contexto, né, de retomada dos trabalhos. Sim. E em especial do sênior Demolei também, de iniciar na maçonaria, né, que nesses últimos anos aí, com essa... já era uma realidade da maçonaria, o envelhecimento das lojas maçônicas, mas agora com a pandemia eu acho que isso acelerou um pouquinho o processo, né? A gente precisa dar uma renovada nas nossas lojas, eu falo pela minha, né? Ano passado a gente teve uma oportunidade, eu fui lá, a gente iniciou 2 sênios Demolês para esse ano o quadro já começar com renovado, e agora esse ano a gente vai iniciar mais alguns sênios Demolês também, e eu creio que a sua loja vai fazer o mesmo, a do Igor vai fazer o mesmo, e o Band vai iniciar nas nossas lojas daqui a pouco, e o contexto é grande, né? Eu falei muito, mas o principal é como a gente vai vencer esses desafios aí enquanto instituição maçônica e Demolei. Né, no seu ponto de vista. Pergunta claro, de ouro, né? Pergunta de $1 milhão. Não, assim, eu acho que dá para dividir isso em duas partes. Assim. Primeiro, em qualquer circunstância, mesmo que a gente não estivesse vivendo essa pandemia, né, em qualquer circunstância, é difícil fugir dessa questão de assim, quais são os desafios para o futuro. A gente tem que pensar nisso sempre. Sim. Independente de qual seja a situação. Se reinventar exatamente. Né? Não pode acomodar aqui não, né? Tem até ela é socióloga. Acho que é socióloga. Enfim, agora eu posso estar falando uma bobagem enorme, se eu tiver, me corrijam aí.
ou não me corrijam. Deixa Não, assim. me corrijam, assim. Chama Maria Rita Kel, que ela tem uma frase que para mim é perfeita numa situação dessa de pensar em desafios do futuro, que ela fala o seguinte, que o homem perfeitamente satisfeito não cria. E é isso mesmo, se você está numa situação, está confortável, se acomoda ali, vai ficar ali pro resto da vida. Você tem que ter alguma coisa te incomodando, você querer buscar alguma coisa diferente, algo novo, algo maior. E então essa coisa do homem perfeitamente satisfeito não cria, desde a primeira vez que eu li essa frase, isso me marcou muito. Assim. Mas, então, é difícil a gente fugir dessa com questão, certeza. dessa indagação, né, de quais são e como lidar com esses desafios. Mas nesse momento, por mais que os desafios sejam muitos, é difícil fugir também da pandemia e falar assim, os outros agora são secundários. É real. Porque, assim, essa situação que a gente está vivendo é algo que ninguém aqui Jamais nunca pensou. viveu. Assim, a última pandemia foi a gripe espanhola lá e mesmo assim, né, assim, foi outra situação, outro contexto. Outro mundo, E quem estava lá, ninguém que estava lá está aqui hoje. Não. Então, assim, né, ninguém no mundo viveu essa pandemia. Sim. Viveu nada parecido com isso. Sim. E boa parte das pessoas, ou se não todas, né, nunca nem imaginou que isso pudesse acontecer um dia. Mas nós estamos aí, como o PJ falou, há quase 2 anos Mas faz brigando com isso aí, sem saber para onde vai, sem saber o que vem pela frente. Então, é muito complicado, é muito difícil, mas tanto na maçonaria quanto na Ordem Demolei, a gente lida diretamente, diariamente, né, com essa questão. E, assim, para nós, e aí agora eu falo como grande primeiro vigilante da Grande Loja, né, para nós, Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, foi muito complicado. Nós tivemos que criar uma série de ferramentas e de mecanismos aí para possibilitar pelo menos um respiro um pouco maior para as lojas e para os maçons, né, para que eles pudessem seguir a vida e não fazer o que boa parte ali talvez tivesse vontade de fazer, que é jogar tudo para o alto e fechar dentro do casulo ali. Então foi complicado, mas deu para superar aquele primeiro momento que foi bastante complicado, foi muito pesado. Depois, quando a coisa começou a ficar um pouco mais controlada, a vacina chegou e os maçons começaram primeiro, assim, as pessoas já começaram a se habituar com os cuidados, com o isolamento, com máscara, com álcool gel, enfim, com conscientização mesmo, acho que de um modo geral, a palavra é boa. E além dessa conscientização maior, veio a vacina. Então, depois de um tempo, foi possível voltar às atividades presenciais. Ainda num ritmo muito lento, mas começou. E agora, como o PJ disse, a gente estava com uma projeção de que 2022 ia voltar normal. E aí o ano começa assim, né? Veio o balde de água fria. Então, agora a gente não sabe como é que vai ser. Continua como está, piora, volta ao que era lá no início, ou isso vai ser mais leve, mais rápido, enfim, não dá. Então vamos ter que continuar brigando. Um ponto, talvez, Rodrigo, só te interrompendo, é que agora talvez a gente saiba como lidar melhor. Sim. Porque antes Total. a gente estava tipo numa estaca zero. Gente, agora vamos fechar tudo, não vamos? Total vamos fazer desespero, reunião né? virtual, Acho não que foi um vamos? desespero Como é que a pra gente vai todo mundo. fazer? A grande loja, como é que vai manter estrutura? As lojas, como é que alguns irmãos perderam emprego? Como é que vai manter mensalidade? Então, tipo assim, aquela hora não, né? Lá no início foi um baque, né? Hoje ainda é um baque também, porque como a gente estava com expectativas, todos nós, né, a gente estava fazendo, faz o calendário do capítulo como se fosse tudo presencial, porque a gente vai trabalhar, vamos agora vai. voltar, agora vai. Aí na nossa reunião de planejamento do capítulo, vamos intercalar aqui, uma virtual, uma presencial, a gente teve que dar uma regredida nas nossas expectativas. Só que agora eu acho que a gente já sabe um pouquinho mais como lidar com a situação.
Eu acho que tem dois lados disso aí. Por um lado, isso é verdade. A gente todo mundo já tem 2 anos que nós estamos passando por isso. Então, não é novidade para ninguém. Uhum. Claro que a Covid aí vai apresentando essas variantes aí que acaba tendo alguma coisa diferente, mas pelo menos o básico a gente sabe. Sim. Mas por outro lado, e que pode ser um complicador bem grande, depois de 2 anos assim, as pessoas já estão cansadas disso. Então você fala assim, segura mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Não, cheguei no meu limite. Então, assim, isso aí é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Sim. E, como eu disse, eu estava falando aqui como grande primeiro vigilante, né? Mas pensando na Ordem Demolei, eu acho que isso é pior até. Assim, isso que eu falo, não só essa questão desse desgaste, mas tudo, esse processo todo de 2 anos aí. Porque uma coisa é um maçom que já está lá, já com uma certa idade, com a família constituída, criada, enfim, está lá com a vida dele já estruturada, dentro de uma rotina que ele já está habituado lá há algum tempo ali. Sair daqui e deixar de ir à loja lá uma vez por semana, tem um impacto? Claro que tem. Mas quando a gente compara com um jovem lá com seus 15, 16, 19 anos lá, que está lá com os hormônios fervendo, doido para fazer alguma coisa e tal, esse aí sente muito mais. É muito mais difícil segurar um jovem, né, um adolescente em casa, mantendo o isolamento e principalmente como você falou, vocês estão também criando esses mecanismos, as reuniões virtuais, intercalando, né, com as outras atividades, mas os estímulos são muito grandes e de todos os lados, coisa que lá em 87 a gente não tinha. Se isso tivesse acontecido lá, ia fazer muito pouca diferença. Você ia pegar o telefone fixo, ligar para a casa do irmão uma vez por semana, conversa com ele, tá resolvido. Agora hoje, com o dinamismo, né, da vida e com a quantidade de estímulos que a gente recebe de todo lado, é muito difícil. Então, se a Ordem Demolei não cria esses mecanismos, os outros vão criar. E o Demolei que está aqui hoje, viu que o capítulo está fechado, que as atividades estão suspensas, ele vai se envolver em outra atividade. E amanhã, fala assim, o capítulo voltou. Fala assim, agora esse meu horário está tomado. Está ocupado. Acaba sendo mais uma coisa, né? Tipo assim, ele já tem a faculdade, já não tem não sei o quê. A competição é muito grande. A competição é muito grande, né? Tem uma rotina, tem um cursinho, tem alguma coisa. Então, acaba que o Demolei, que era algo social, presencial, né? Que é uma coisa que a gente sempre falou e fala, que a Ordem Demolei é criar laços. E se você não tem um contato próximo com os irmãos, os meninos lá principalmente, entre eles, se eles não... domingo tem reunião e depois eles vão pro cinema junto, vão pro futebol junto, vão almoçar junto, não tem um laço social. Acaba se tornando mais uma coisa na rotina dele ali, e isso que você falou é uma verdade muito grande, e se aplica hoje à realidade da Ordem Demolei, não só aqui em Belo Horizonte, mas em qualquer lugar. Inteiro, principalmente do Brasil inteiro, né? Mas eu venci desse assunto e a gente conversou, né? Você falou da sua experiência aí de tantos anos na Ordem Demolei, mais experiência de maçonaria, de atuação direta, de contribuição direta. E pensando na nossa instituição, na Ordem Demolei, pensando no Demolei ativo, no Sênior Demolei, no maçom que não foi iniciado na Ordem Demolei, gostaria de saber se tem algum recado, alguma mensagem, algo que você acha importante a gente deixar para esse público que nos assiste. E, dado toda a experiência, acho que tem certeza que vai vir algo de muita valia. Que eles vão ouvir, né? Vão ouvir. Vamos ver, baixa a expectativa aí, gente. A solução Não, mas tem sim. A gente tem... Aqui eu vou falar diretamente para você aí que tá nos assistindo. Bom, você, Demolei ativo. Como a gente já estava conversando aqui, vocês puderam acompanhar, esse ano agora eu completo 35 anos de Ordem Demolei. Completo também 24 anos de maçonaria.
Então você fala assim, depois de 24 anos de maçonaria e tal, e já na direção da grande loja e tal, esqueceu o que é Demolei. Não. Se eu tenho 24 anos de maçonaria, eu tenho 35 de Demolei. Eu sempre vou ter 11 anos a mais de Demolei. Eu sempre vou ser mais Demolei do que maçom. Mas a gente tem que saber a hora de ser maçom e a hora de ser Demolei. A gente tem que saber, agora eu tenho que pensar e atuar como maçom. Agora eu posso pensar e atuar como Demolei. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis, saber discernir, né, que horas que a gente tem que assumir qual postura. Mas isso é importante dizer, eu sempre serei mais Demolei do que maçom. E nesses 35 anos, ou quase 35 anos, eu posso dizer, e aí eu falo para você, Demolei ativo, que eu posso dizer assim, sem medo de errar, sem medo de falar uma bobagem, que os melhores e maiores amigos que eu tenho, eu conheci aqui dentro. A gente até dá uma engasgada. Mas é verdade, assim. Tomar uma aguinha, cara. Eu queria dizer que eu também conheci meus melhores amigos aqui dentro, tá? Vocês dois são parte disso, tá? Mas é verdade. É assim, verdade? Então, se você hoje é um Demolei ativo, agradeça a Deus, agradeça a quem te convidou e aproveite cada minuto da sua vida como Demolei ativo. E vencida essa etapa, e hoje sendo um sênior Demolei, e aí já mudando o meu foco, agora já me dirigindo a você, sênior Demolei. Como já foi dito aqui, a gente só não pode deixar de reforçar, você pode e deve contribuir com o seu capítulo. E se você ainda está frequente, se você ainda está envolvido com a Ordem Demolei, com certeza você está dando a sua parcela de contribuição. Mas sem pular etapas, sabendo a hora certa, respeitando o seu momento, que cada um tem o seu momento, mas tendo a oportunidade, não deixe de se iniciar na maçonaria, porque passado esse momento você vai ver quão diferente é isso. Você vai ver como você vai poder contribuir, vai ter ferramentas para contribuir de uma maneira muito mais efetiva. Então, tendo a oportunidade, não deixe de se iniciar na maçonaria. E agora, vencida essa etapa, iniciando-se na maçonaria, e agora já me dirigindo a você, maçom, se você já se envolve, já está envolvido com a Ordem Demolei, de alguma forma, seja com o serviço adulto, como no conselho consultivo, numa oficialaria executiva, ou em alguma outra instância, seja só porque o seu filho é um Demolei e você acaba acompanhando e participando das reuniões, ou pelo menos participando das atividades, meus parabéns. Talvez você não tenha ideia do tamanho da sua contribuição, do tamanho da importância do seu trabalho para aqueles jovens. E se você ainda não se envolveu, corra, procure um capítulo Demolei, procure uma atividade Demolei e se envolva, busque esse envolvimento. Eu não tenho dúvida, assim, o trabalho é grande, é pesado muitas vezes, mas a recompensa é gigantesca. A recompensa é muito maior do que qualquer esforço que vocês possam dedicar à Ordem Demolei. Então, só para arrematar, do Demolei ativo, passando pelo sênior Demolei, terminando no maçom, se você está envolvido, parabéns e continue assim. Se você não está envolvido, busque esse envolvimento. É isso aí. O que dizer? E sobrou muitas palavras. E é muito interessante como você conseguiu sintetizar muitas das coisas que a gente tem falado aqui através desses todos os episódios que nós gravamos. Com certeza. E fez um flashback. Fez um aqui, flashback de tudo. Quem nos acompanha sabe. E foi pontual, perfeito, né? Não há o que somar nessa fala. Só que a gente vai se empolgando aqui, quem vai ter que sintetizar é a edição depois, né? Meus irmãos, palavra ao bem do cast, finalizando a minha fala, né, antes dos irmãos fazerem as considerações também.
eu quero, enquanto diretoria, né, enquanto presidente da Associação Demolei Alumni Brasil, agradecer a presença do Rodrigo aqui, institucionalmente agora, né? E dizer que as portas do nosso podcast estão abertas para participações futuras. Hoje foi só uma pincelada aqui, que a gente poderia ficar aqui horas e horas pegando alguns assuntos Sim. aqui, falando de Demolei Internacional, de Demolei no Brasil, de fundações de capítulo aqui pelo estado de Minas Gerais afora, enfim. Então a gente teria muito assunto aqui para falar com o Rodrigo, mas hoje a gente trouxe um pouquinho aí para você que ainda não conhecia um pouquinho do perfil do nosso irmão, do nosso querido Lobão, e pôde conhecer um pouquinho da história dele dentro da Ordem Demolei e da maçonaria. E agora, pessoalmente falando, né, e o Rodrigo foi falando ali, foi me passando algumas histórias aqui pela minha mente, né, que eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo enquanto grande secretário adjunto, eu acho, quando eu conheci ele, ele já era grande secretário adjunto do Conselho de Minas Gerais, e pude participar de muitos momentos da vida Demolei maçônica dele, né, a instalação dele como grande mestre estadual de Minas Gerais, adjunto e grande mestre, a legião de honra dele, algumas participações em comissões do Supremo Conselho, a ascensão dele dentro da grande loja, e espero estar presente o dia que ele for empossado grão-mestre da nossa grande loja maçônica de Minas Gerais, que eu tenho certeza que vai ser um motivo de orgulho para muitos de nós, enquanto sêniores demoleis que assistem aqui o podcast. E para mim é uma honra mesmo, pessoal e particular, ter você no meu ciclo de amizade, no nosso ciclo de irmandade, né, da Ordem Demolei, ter você como exemplo maçônico também. E para minha carreira, Demolei com certeza fez toda a diferença ter você como referencial, e eu posso dizer isso, que se eu cheguei onde eu cheguei na Ordem Demolei foi porque vocês puderam me apoiar anteriormente, né, nas nossas viagens pelo estado de Minas Gerais, pelo Brasil afora, e nas nossas conversas ali na grande loja, que por várias vezes você, Tempone, Norton, Calais, Rogério Laguna e tantos outros irmãos puderam me apoiar para chegar onde eu cheguei hoje. Então, fica o meu agradecimento especial a você aqui hoje, e todos esses irmãos que eu citei aqui, uma menção honrosa ao tio Chaves, ao tio Marcão também, não poderia deixar de falar desses dois valorosos irmãos, que eu tenho certeza que participou da sua trajetória Demolei mais do que da minha, né? Demais. Tio Chaves é da minha região, né? Eu tive esse prazer de ser mestre do Conselho Regional, de conhecê-lo, de vivenciar com ele a Ordem Demolei na região, que é a minha região, mas na região de Araxá, mas com certeza você e outros irmãos mais velhos do que eu pôde vivenciar uma época que esses valorosos irmãos, Chaves, Marcão, João Moreira e tantos outros puderam trazer a Ordem Demolei para Minas Gerais e expandi-la como um todo. Então, como eu disse, a gente teria horas e horas de conversa aqui, mas fica o meu agradecimento pessoal, né, a você, e institucional hoje aqui, fica o meu abraço e um recado aos irmãos que assistam o podcast, que vejam os episódios anteriores, que vocês vão ver que hoje a gente pôde falar aqui de muitas coisas, mas que o Rodrigo sintetizou boa parte do que a gente vem falando aqui e do que é o papel do Sênior Demolei, do que eu penso, do que eu acho, enquanto o presidente da Alumni Brasil. Vocês podem ter certeza que esse episódio vai ficar marcado aqui na história da nossa gestão. Obrigado, meus irmãos, e não deixem de escutar, de ouvir, de mandar o seu recado no @DemoleiAlumni Brasil lá no nosso Instagram. Valeu. Sou eu. Bom, muito obrigado, Rodrigo. O PJ já falou e foi muito legal mesmo ter aqui. Eu imaginei, era o que eu imaginei e foi mais até, sabe? Porque realmente é uma história viva e, inclusive, falando para a audiência, assim como temos o Rodrigo aqui em Minas Gerais, tem diversos irmãos aí valorosos, tios maçons por aí no Brasil todo que fizeram essa história acontecer. Procurem eles, ouçam eles têm muito a dizer e vai contribuir com certeza para o que a gente está vivendo e vai viver, né? Então, pra gente é sempre essa relação muito legal. Quantas vezes já sentei para conversar com o Rodrigo e ficou horas. Teve uma vez no Claude, assim, meia hora que tipo, não, ele tá falando muito, tô cansado. Tipo, horas, não fala mais, por favor. Conta mais. Então, é sempre muito legal. Obrigado aí. E Band, tá com você a palavra. Quer fazer considerações finais, Rodrigo? Eu quero só para arrematar aqui, lá no início, quando o Igor começou a fazer a introdução lá,
falando que é importante a participação dos irmãos mais velhos. Aí depois ficou lá pisando em ovos para falar, não, é velho, muito tempo de ordem, é isso e tal. Velho de Mas ordem. assim, é velho mesmo. E tem um caso engraçado que eu era presidente do conselho do capítulo Belo Horizonte. Isso, quer ver? Deve ter sido, foi bem antes da sua iniciação, deve ter sido lá para 2003, talvez. 2002, 2003, não vou saber exatamente, mas por aí. Início dos anos 2000. E teve uma reunião normal, ordinária, e que, curiosamente, nesse dia, não tinha nenhum sênior demolei do capítulo presente. Então, os demoleis ativos e eu, mais ninguém. E eu estava lá, assim, até aí, tranquilo, estava sentado lá, assistindo a reunião, né, acompanhando. De repente, me veio uma coisa, bateu uma coisa na cabeça, aí eu parei para olhar e fui olhando em volta, olhei. Quando eu terminei de correr a sala capitular inteira, assim, aí eu parei e falei assim, agora caiu a ficha, eu tô velho mesmo. Ninguém que tá aqui tinha nascido quando eu iniciei. Aí eu falei assim, aí foi o dia que caiu a ficha. O do PJ já tá chegando. Não, porque já. se tivesse algum sênior eu fico tão ali... feliz, Rodrigo, quando veio assim você, veio o Adilson. Por quê? Porque eles ficam aqui me zoando. Eu sou novo, eu não sou tão velho quando eles pensam que porque eu eu sou. falo assim, se tivesse um sênior ali, então, dependendo de quem fosse, ele já tinha nascido. Mas nesse dia, ninguém. Eu olhei falando, ninguém aqui tinha nascido. Talvez a quando eu nossa maior iniciei. audiência Aí- que vai assistir esse podcast realmente não tenha nascido. Com desde a sua certeza. iniciação. Pois é, não, é verdade. Então, para encerrar, repetir aí os agradecimentos, Rodrigo. De fato, para nós foi uma grande honra recebê-lo aqui. Tenho certeza que o pessoal que vai assistir vai gostar muito. E deixar de antemão o convite para voltar, para contar as histórias que não foram contadas hoje. Verdade. Que o pessoal tem certeza que ficou curioso aí, porque você prometeu que tinha muitas histórias. Vamos marcar. E a gente conhece algumas e sabe que são boas mesmo. Então, é isso. Muito obrigado a você, muito obrigado, Igor, PJ, por mais essa oportunidade. Muito obrigado a você que nos assistiu até esse momento. Não deixe de assistir os demais episódios do Extra Capitular e não deixe de participar conosco, de enviar sua pergunta, sua sugestão de tema, de comentar e também de compartilhar com os irmãos do seu capítulo, do seu colégio alumni, seus amigos demoleis. Vamos espalhar aí esse Extra Capitular Podcast. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito de ouvir essas histórias que foram contadas aqui hoje. É isso aí. Transmissão encerrada.